Eu vejo muita gente aqui na internet fazendo conta errada e iludindo as pessoas. Eu não sei se por má fé ou se por ignorância. O brasileiro tem na cabeça que consegue uma rentabilidade de mais ou menos 1% ao mês. Mas isso é uma ilusão. Se você fizer conta com isso para sua aposentadoria ou para o seu dinheiro de qualquer forma, você vai acabar se dando muito mal lá na frente. E hoje eu vou explicar o porquê disso e fazer um guia de bolso definitivo de como pensar na sua aposentadoria. Essa ideia que a gente consegue uma rentabilidade de 1% ao mês é uma ilusão por dois motivos. Primeiro, por conta da inflação. Mesmo que hoje a taxa Selic esteja em 14%, 15%, você descontando a inflação vai levar esse número para menos de 10%. E a gente tem que pensar que o mercado financeiro não é retilíneo, bonitinho. Hoje, a gente tem uma taxa de juros muito alta, que sim proporciona uma rentabilidade muito boa, mas isso não tende a ser verdade o tempo todo. Há pouco tempo atrás, a gente estava com uma taxa de juros a 2%. Então, ao longo de uma aposentadoria que vai demorar, seja 10, 20, 30, 40 anos, você não pode levar em consideração essa rentabilidade tão alta do mercado financeiro. E o segundo ponto são os impostos. E aí a gente tem um problema junto com a inflação, porque os impostos são calculados em cima da rentabilidade nominal. Ou seja, se você tem esses 10% ao ano e você tirar, vamos dizer, 15% de imposto, você tira da inflação e da rentabilidade real. Então o imposto tem um duplo efeito sobre a rentabilidade real. Então são esses dois efeitos que vão te causar prejuízo, vão te causar problema se você ficar pensando em uma rentabilidade de 1% ao mês, de 12% ao ano, de 15% ao ano, até de 10% ao ano, é uma rentabilidade muito alta. O que a gente tem que pensar aqui, e como eu vou fazer conta, é uma rentabilidade de 5,5 até a aposentadoria, e depois da aposentadoria, no momento que você já estiver aposentado, uma rentabilidade de 4,5. Esses números ainda são um pouco altos, mas são completamente factíveis. E depois eu vou explicar o porquê eles são altos. Mas vamos direto agora para o guia definitivo de como você pode pensar a sua aposentadoria. E aqui eu estou pensando para você se aposentar com 65 anos com uma renda de 10 mil ao mês. Se essa não fosse a realidade, você pode dividir todos esses números por 2, pode multiplicar por 5, mais 10 mil ao mês é uma renda boa e é um número redondo que você consegue manusear ele facilmente. E eu incluí também o 13º salário porque todo mundo gasta um pouco mais em dezembro e porque imprevistos acontecem ao longo do ano, deixando tudo um pouco mais conservador. Então vamos lá, se você tiver hoje 18 anos, você precisa ter 162 mil já guardados para você não precisar mais pensar na sua aposentadoria. Então é só deixar o tempo trabalhar para você, os juros compostos trabalhar para você, que lá na frente você vai ter 2 milhões e 8 e esses quebrados, que vai te dar essa renda até uma expectativa de vida de 92 anos. Se você não tiver nada guardado, que com 18 anos tem a ser a realidade da maioria das pessoas, você vai precisar guardar R$ 809 todos os meses até os 65 anos. É claro que a vida não funciona assim. Tem suas idas e vindas, seus altos e baixos. Mas isso aqui é um número para você conseguir pensar, é um guia de bolso para você pensar na sua aposentadoria. E aí, seguindo a mesma lógica, se você tiver 25 anos, você vai ter que ter 235 mil guardados, 236 mil, ou começar a guardar a partir de agora 1.225. Se você tiver 35 anos, 403 mil, ou começar a guardar a partir de agora 2.311. 45, 688 mil, ou 4.801. 55 anos, 1.676, ou começar a guardar a partir de agora 13 mil reais todos os meses até os seus 65 anos para você chegar lá com 2.008.670. Então, como eu falei, essas contas foram feitas com rentabilidade real, ou seja, já descontado da inflação e já descontado o imposto. Isso seria a mesma coisa que dizer de valores de hoje. Então, se você tem 10 mil reais que compram 10 mil coisas, lá no futuro você vai conseguir comprar essas 10 mil coisas. E aí a gente já tem alguns riscos aí, porque a inflação não é igual para todo mundo, dependendo do lugar que você mora, do seu padrão de vida, de N fatores.
mas a gente trabalha com uma inflação agregada sempre, o IPCA, para conseguir pensar e fazer conta. O segundo fator é que você pode viver mais que os 92 anos, então você vai chegar lá no final e não vai ter um centavo guardado. Isso é um risco que se tem, mas, de novo, a gente precisa ter alguns parâmetros para fazer conta. 92 anos é uma idade bem factível. Também é factível que a gente viva mais, a gente não sabe o futuro da medicina, mudança climática, mas a gente tem que pensar da melhor maneira possível, da maneira mais concreta que a gente puder pensar para fazer conta. E aí tem o risco do investidor fazer besteira. Isso daí sempre acontece. Tem dois motivos para isso. Ou você acaba cortando o processo, porque você compra algum bem caro, porque você tem alguma emergência de verdade que você vai precisar do dinheiro, ou também muito comum é quando o mercado sobe muito, você coloca o dinheiro lá no topo e aí ele despenca e você perde todo o dinheiro e tira lá no fundo. E é claro, a gente não vai conseguir seguir esse plano a risco, mas é tentar chegar o mais próximo dele possível. Tem vários estudos, como o da Morningstar, o Mind the Gap, que mostra que a média do retorno dos investidores é menor em 1,2% do que a média dos retornos do mercado. Ou seja, o mercado acaba ganhando mais do que os investidores justamente pelo comportamento, por esse fluxo de caixa, por botar dinheiro na hora errada e por tirar dinheiro na hora errada. Então, quando você for fazer a conta, seja sempre mais conservador. Como eu expliquei lá atrás, a gente tem inflação e impostos. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender bem. Se em um ano a gente tiver um retorno de 10% ao mês e uma inflação de 5%, e a gente tiver um imposto de 15%, a gente não tem um retorno real de 5%, como poderia ser esperado fazendo essa continha simples. A gente vai ter um retorno real pós-impostos de 3,33%, justamente porque o imposto ele vai tirar dos 10% e depois você vai descontar a inflação. Uma notícia boa é que se você deixar o dinheiro rendendo, você conseguir diferir imposto, fazer boas aplicações, minimizar seus impostos, esse número tende a ser maior. Ou seja, se você deixar 10 anos, vai ser maior do que 3,33. Isso é para você entender que fazer uma conta de 10, 12% ao ano, 1% ao mês, não é nem um pouco realista. Porque na realidade a gente tem inflação, a gente tem imposto e a gente tem o comportamento do investidor, que muitas vezes investe pior do que poderia ser. Então, tente investir melhor. E se você quiser ajuda, me segue no YouTube, no Instagram, ou chama no WhatsApp para a gente poder te ajudar.